regado de muitas intrigas, a rainha que coroa deu o que falar. Eu me chamo Keldma e eu vou trazer para vocês as coisas que eu mais gostei nesse drama. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like, compartilha, comenta. O seu comentário é muito importante para mim. Mas já começando a falar sobre um enredo sensacional que foi muito bem escrito e que nos mostra que possivelmente a rainha vai ser uma mulher que será calada, mas na verdade ela que fez muitos calar. O dorama me trouxe muitas sensações diferentes, porque ele vai trazer uma rainha que tem comportamento de rei e naquele tempo isso era inaceitável. Então tudo que ela faz, tudo que ela organiza é para que o seu rei possa ser bem sucedido. E por mais que ela tenha algumas intrigas, algumas confusõezinhas ali dentro do casamento dela com o rei, o relacionamento deles tem altos e baixos, mas é lindo até o final. Eu não vou mentir para vocês que eu fiquei com muita raiva desse rei em muitos momentos, principalmente quando ele arrumou concubinas, e isso me deixou muito irritada, porque para mim foi como se ele tivesse deixado a rainha de lado e tivesse dado atenção a outras mulheres. Claro que a gente sabe que naquela época, quanto mais filhos o rei tivesse, seria melhor para ele, porque ele ia ter um trono mais longo, vamos dizer assim. E quando ele chega a certa idade, ele tem que passar o seu trono para o seu filho, que não tinha essa especificação de ser primogênito ou não, e era o grande medo do rei, era que ele tivesse vários filhos e que esses filhos brigassem entre si pelo cargo de rei, assim como ele mesmo fez, matando o seu próprio irmão. O que eu mais gostei e o que para mim foi assim mais valioso durante esse dorama foi toda a perspectiva que essa rainha teve do início ao fim. Porque se a gente prestar atenção, foi ela que arquitetou todo o projeto para que o rei se tornasse rei. Foi ela que construiu todo o caminho dele até ele chegar lá. E mesmo que em muitos momentos ele não quisesse que ela participasse dos acontecimentos, ela arrumava um jeito de ir assim mesmo conseguir controlar o que ele fazia ou o que ele deixava de fazer. Eu concordo que ele foi muito cruel matando os irmãos dela, ele foi um safado, eu fiquei com muita raiva dele, porque ele fez isso muitas vezes, ele praticamente deixou ela sem irmãos. Primeiro ele matou 2 irmãos, mandou que eles se matassem. Depois ele pegou mais 2 irmãos e também maltratou eles até a morte. E ela se manteve firme, mesmo vendo que os irmãos estavam morrendo, que a família dela estava diminuindo, mas o que me deixou assim mais tocado do início ao fim é que a rainha, ela queria que o mundo fosse diferente. Ela queria que as coisas fossem diferentes. Ela se importava com o povo como se ela fosse o rei. E isso foi louvável, porque ela não tinha o poder que o rei tinha, mas ela conseguia sempre arrumar uma forma de esquematizar de uma maneira que a decisão dela acontecesse. E isso fez com o passar do dorama com que o rei ficasse com ciúme, com inveja dela, do poder dela, porque a família dela era muito influente, então ele queria que essa influência acabasse para que ela deixasse de ser influente também. Coitado dele, fez a família dela sofrer, fez a família dela se desfazer, e ela ainda assim não perdeu seu poder de rainha, porque ela tinha dentro dela aquela coisa de ser forte, de ser desenvolvida, de ser à frente do seu tempo. E foi lindo de assistir, gente. Teve muitas situações que você fica se perguntando, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí você vê que ela vai lá lindamente, dá aquela volta por cima e mostra que tudo aconteceu ali, tintim por tintim, do jeito que ela queria. E outra coisa, nem sempre que ele ficava de cara fechada para ela cedia, não. Em muitos momentos ela bateu na porta dele, coisa que não poderia, porque só ele poderia procurar ela. Em muitos momentos ela bateu na porta dele, ela que quis fazer a consumação do ato do casamento, que tinha os dias específicos para eles dormirem juntos, ainda tinha isso. E ela que criou os filhos das concubinas, olha só. Mesmo que ela tivesse ainda que aceitar que o próprio marido dormisse com outras mulheres, ela ainda assim tinha a obrigação de cuidar desses filhos. E no fim das contas, no final do dorama, o filho que ascendeu como rei não era filho dela, era filho de uma concubina, mas que ela tinha uma afinidade muito grande, que ela via que ele tinha vocação para ser rei. E tudo isso foi prosseguindo à medida do que ela arquitetou, do que ela pensou e do que ela conseguiu colocar em prática. Então eu digo a vocês que é um dorama que fala muito sobre a mulher
sinceramente, aquela mulher poderosa, aquela mulher persistente, aquela mulher que não desiste e aquela mulher que se mostra poderosa mesmo estando sozinha. Esse dorama é um dorama que mostra o quão é bonito quando você é forte e você é resiliente. Para mim, o final do dorama foi triste e ao mesmo tempo não foi triste. Ela no final do dorama ficou doente e essa doença levou ela à morte. Infelizmente, é o curso da vida, em algum momento ele ter que morrer, principalmente porque a história conta desde quando eles eram jovens até o momento em que eles ficaram velhos, o filho ascendeu e eles foram ficando mais velhos. Chegou o tempo em que cada um iria ter que morrer, mas ela chegou a morrer antes dele, e aí a gente consegue sentir o quanto o rei era apaixonado por ela. Porque ele começa a se lembrar das coisas que eles viveram, de tudo que eles construíram, e ele reafirma que ele só conseguiu chegar lá graças a ela. Quando eu lembro do final, eu me emociono, como vocês estão vendo agora, porque foi um final tão lindo, tão belo, tão singelo, mesmo que tenha sido a morte, mas foi uma morte linda, porque ela escolheu até o último momento, a última coisa que ela iria ver, ela foi dona da vida dela até o último momento do dorama. Gente, ai, fiquei emocionada, porque é um dorama perfeito. Mesmo eu que não gosto de doramas históricos, eu amei esse dorama, porque ele mostra muito o quanto a mulher é marginalizada em meio à sociedade. A mulher, ela só se torna validada na sociedade se ela tiver um homem. Por quê? Tem que ser dessa forma. Porque a mulher não pode ser mulher, não pode fazer o que ela quer sem que ela tenha um homem ali para dizer o que ela precisa fazer, dizer como ela precisa seguir. E foi isso que eu mais amei nesse dorama, porque ela mostrou que não precisava de homem, ela mostrou que ela ia ser ela até o fim, que ela ia continuar arquitetando tudo que ela queria, da forma que ela queria, até o último momento de sua vida. O seu último suspiro foi da forma como ela desejava e com quem ela desejava, e foi lindo, gente. Então eu super indico para vocês esse dorama. Ele é sensacional do início ao fim. Tem muitas intrigas, tem muita inveja, tem muita briga por território, tem muitas brigas conjugais, mas também tem muito amor, tem muita compreensão, tem muito companheirismo e tem muito aprendizado. Se inscreve se você ainda não é inscrito, é muito rápido, você dá um clique rapidinho e já consegue se inscrever. Deixa seu like, compartilha. Coloca teus comentários, é muito importante para mim. A gente vai poder conversar, vai poder falar sobre esse drama tão maravilhoso. Eu gostei muito de estar com você. Um beijo e até o próximo vídeo.